Olá, estamos aqui para o segundo vídeo, a segunda parte do nosso estudo sobre Deus. E hoje, ou nesse vídeo, eu quero falar sobre o estudo de Deus e o estudo do seu ser. Então, a gente viu que Deus, a gente só pode conhecer a Deus porque Ele mesmo se revelou, e a única maneira de realmente conhecer a Deus é por meio da sua revelação, ou seja, por meio das Escrituras. E uma das maneiras que a gente conhece a Deus e que o estudo de Deus se dirige é por meio dos seus atributos, porque é por meio dos seus atributos que Ele se revela a nós. O que são então os atributos? Atributos são qualidades essenciais do ser. Os atributos de Deus são as qualidades inerentes, essenciais ao próprio ser de Deus, nos quais Ele se revela e nos quais Ele pode ser identificado. Então, essa identificação de Deus a partir dos seus atributos nos indica, nos mostra que Ele é um ser, que Ele é o Todo-Poderoso, Ele é o Deus das perfeições, um ser que existe por suas próprias perfeições, por sua divindade, mas também é um ser que se relaciona, é um ser de natureza relacional. Ele criou tudo que existe, mas Ele, mesmo sendo superior à sua criação, está acima da sua criação, porque a criação é criatura de Deus, é criada por esse Deus Todo-Poderoso. Então, tudo que existe deve submissão a este Deus Criador. Porém, Deus, sendo Criador, estando totalmente acima de todas as coisas, Ele se relaciona com a sua criação. Uma das mais extraordinárias definições de Deus a gente encontra na Confissão Belga, uma das confissões de fé reformadas do século XVI. A Confissão Belga, quando fala de Deus, ela diz assim: cremos de coração e confessamos com a boca que há um único ser simples e espiritual a quem chamamos Deus. Os atributos de Deus, portanto, eles são o próprio Deus como Ele se revelou a nós. Deus é tudo quanto Ele mesmo tem e se apresenta. Ele tem vida em si mesmo, sendo a fonte de vida, de toda a vida, luz em si mesmo, sendo a fonte e origem de toda a luz, sabedoria em si mesmo, ou seja, Ele é a fonte de toda a sabedoria. Ele possui amor em si mesmo, sendo a origem de todo verdadeiro amor e justiça. Ele é justo em si mesmo, logo Ele é a fonte de toda a verdadeira justiça. Tudo que Ele tem vem de si mesmo. E essa suficiência divina nós chamamos de perfeições divinas ou atributos divinos. Então Deus, portanto, e eu estou falando do Deus das Escrituras, o Deus da Bíblia, é como Ele mesmo se revela na sua revelação, na sua palavra, porque Ele é o que Ele é. Não é o que o ser pecador, qualquer um, como a gente costuma ver as pessoas escrevendo, falando de um Deus que elas mesmas criam, um Deus que elas mesmas projetam na sua religiosidade caída. Não, Deus, Ele é o que Ele é. Ele é Deus por si mesmo, possuindo toda a glória que é devida somente a Ele. Pois esta glória é própria somente dEle. Ele é o grandioso e nós devemos crer como Ele é, o poderoso e soberano. O credo apostólico, ele começa assim: creio em Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. O credo apostólico, ele começa com essa ideia, assim como Gênesis, no princípio criou Deus os céus e a terra. O credo apostólico também começa dizendo: creio em Deus Pai Todo-Poderoso, creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Também uma belíssima definição está na Confissão de Fé de Westminster, também no século XVI, no capítulo 2, que tem o título de Deus e da Santíssima Trindade. Olha esta exposição maravilhosa da doutrina. Há um só Deus vivo e verdadeiro, o qual é infinito em seu ser e perfeições,
Ele é um espírito puríssimo, invisível, sem corpo, membros ou paixões. É imutável, imenso, eterno, incompreensível, onipotente, onisciente, santíssimo, completamente livre e absoluto, fazendo tudo para a sua própria glória e segundo o conselho da sua própria vontade, que é reta e imutável. É cheio de amor, é gracioso, misericordioso, longânimo, muito bondoso, verdadeiro remunerador dos que o buscam e, contudo, justíssimo e terrível em seus juízos, pois odeia todo pecado e de modo algum terá por inocente o culpado. E o texto principal essa definição traz se encontra em Deuteronômio capítulo 6, verso 4, que diz: Ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. E se a gente for para o Catecismo Maior, na pergunta número 7, a pergunta é: quem é Deus? A resposta também é belíssima. E é uma essência da ortodoxia doutrinária cristã. A resposta é: Deus é espírito em si e por si, infinito em seu ser, glória, bem-aventurança e perfeição, todo suficiente, eterno, imutável, insondável, onipotente, infinito em poder, sabedoria, santidade, justiça, misericórdia e clemência. Portanto, as perfeições de Deus são o próprio Deus, da maneira como ele se revela, porque ele é um ser, ele é um ser na mais perfeita essência daquilo que nós podemos definir como ser, não havendo nele necessidade de nenhum complemento, alimento ou evolução. Ele é perfeito em si mesmo. As perfeições de Deus são as qualidades essenciais de Deus, e a essas qualidades nós chamamos de glória de Deus, ou seja, tudo aquilo que Deus significa. O famoso teólogo William Shedd, do século XIX, ele também traz uma síntese disso quando ele escreve: toda a essência está em cada atributo, e cada atributo na essência. Então ele quis dizer que os atributos revelam toda a sua gloriosa existência, e sua existência gloriosa é revelada nos seus atributos. Portanto, ele não pode, Deus, esse Deus das Escrituras, esse Deus santo, esse Deus santo, esse Deus santo, esse Deus santo não pode ser manipulado, não pode ser conduzido, não pode ser coagido. Ele não está a nosso serviço, ele não está a serviço de pecador nenhum, ele não está a serviço de ninguém, e ele não nos deve nada, ele não deve nada ao ser humano pecador. E tudo que ele faz por nós é por graça, misericórdia e bondade, infinita graça, infinita bondade, infinita misericórdia. E nós devemos crer, portanto, em Deus da forma correta, e a forma correta é segundo as Escrituras, como Criador, como Senhor de tudo, como aquele que nos criou e tem o direito sobre nós. Crer nele como criaturas, esse é o nosso dever. Dependentes da sua provisão e da sua providência. Devemos crer nele como o Criador que redime. Devemos crer nele, e quem é cristão deve crer que este é o Deus que tomou a iniciativa da salvação por meio de Cristo. O Salvador que trouxe a salvação, que vem exclusivamente de Deus. E para concluir, o Salmo 8 expressa exatamente isso, quando ele diz: ó Senhor, Senhor nosso, quão magnífico em toda a terra é o teu nome, pois expuseste no céu a sua majestade. Ou pois expuseste no céu a tua majestade, da boca de pequeninos e crianças de peito suscitaste força, por causa dos teus adversários, para fazeres emudecer o inimigo e o vingador. O verso 3, quando contemplo os teus céus, obra dos teus dedos, e a lua e as estrelas que estabeleceste, que é o homem que deles te lembres, e o filho do homem que o visites. Verso 5, fizeste-o, no entanto, por um pouco menor do que Deus, e de glória e de honra o coroaste. Deste-lhe domínio sobre as obras da tua mão, e sobre os seus pés tudo
lhe puseste. Ovelhas e bois todos, e também os animais do campo, as aves do céu, os peixes do mar, e tudo que percorre as sendas dos mares. Ó Senhor, Senhor nosso, quão magnífico em toda a terra é o teu nome. Até o próximo programa.